Então falou, olha, agora eu quero também a devoção do primeiro sábado. Vocês já ouviram falar dessa devoção? Não? Você já, né? Nunca ouviu falar? Devoção do primeiro sábado? Em reparação. Em reparação aos pecados cometidos ao Imaculado Coração de Maria. Então nós fazemos o seguinte, ela abriu uma mãozinha, né? E mostrou o coração dela secado por uma coroa de espinhos. E falou assim, olha, não é a coroa de Jesus, é os pecados de vocês, da humanidade, que magoou o meu Imaculado Coração. Por isso eu venho pedir que aqueles que puderem, ao menos uma vez na vida, hein? Olha só que interessante, uma vez na vida, pelo menos, durante 5 meses seguidos, no primeiro sábado de cada mês, a seguinte devoção: confissão, comunhão, rezar um terço e parar 15 minutos para meditar um mistério do rosário, né? Então, aqueles que puderem, não sei se aqueles que puderem, né? Então, a confissão, depois a Lúcia perguntou, tem que ser no sábado mesmo? Porque em muitos, já naquela época, muitas paróquias não tinham condições de ter a confissão de sábado, né? Aí nós só falamos, não, está bem, pode ser 8 dias antes, 8 dias depois, né? Contanto que seja a confissão sacramental, né? E a comunhão no sábado. Agora, se o padre não for celebrar no sábado, só como alguns interiores, né, a padre só não vai no sábado, vai no domingo. Então fica valendo o dia que o padre for, né? Aí faz a comunhão, faz a confissão, comunhão, aí rezar o texto é mais fácil, né? Em casa mesmo. E a parte mais difícil para nós brasileiros, né? Parar 15 minutos para meditar o mistério do rosário. Essa é a parte mais difícil para nós, né? Primeiro porque a gente tem que ter um pouco de substância, né? Então ela tem que pegar um livro que tem as meditações, comprar um livrinho, então a própria Bíblia mesmo, para quem sabe procurar na Bíblia as passagens do rosário. Hoje, por exemplo, é segunda-feira, né? Hoje não rezar os mistérios osólicos. Então esse é mais fácil porque tem o anúncio do arcanjo Gabriel. A gente já imagina como o arcanjo apareceu para Nossa Senhora e falou para ela que é mais fácil, né? O terceiro é o Natal, né? Então você fica, nossa, Natal, como é que foi o Natal? Então você tem que meditar um pouco sobre aquilo, não é rezar de novo o texto, mas é você parar e começar a meditar como foi esse anúncio do arcanjo Gabriel a Nossa Senhora, né? Então começa com a palavra o quê? Ave, cheia de graça, né? Então vamos começar pela primeira palavra. Qual foi? Ave. Ave é o contrário do que? Se você botar o contrário, né? Então é muito simbólico que ele tenha falado ave. Por quê? Porque ave é o contrário de Eva. Eva trouxe a perdição para o mundo, o pecado para o mundo, e Nossa Senhora trouxe a salvação, que é Jesus. Então era o contrário de Eva. Ela vinha para esmagar a cabeça da serpente, entendeu? Já começou a meditação. Aqui já comecei, mas não vou fazer essa meditação. Você começa a meditar, né? Um detalhe, por exemplo, que poucas pessoas percebem, até as pessoas mais assim, quando eu fazia a meditação lá na igreja de São João, pessoal, puxa, que interessante isso aí. Se você prestar atenção na conversa entre o anjo, o arcanjo Gabriel e Nossa Senhora, ela fica um pouco receosa, preocupada com aquelas palavras. O que ele quer dizer com isso? Fica um pouco quieta com as palavras. Mas ela não fica perturbada com a presença do anjo. Se você observar a passagem, ela não fica assim, nossa, um anjo apareceu para mim, nossa, um arcanjo e tal. Ela podia ficar assim, podia dizer, como Zacarias ficou assombrado quando viu um arcanjo, né? Aí teve uma santa, chamada Santa Catarina ainda, perguntou para ela assim, essa santa percebeu, perguntou uma coisa, a senhora apareceu para ela perguntar muitas coisas. Por que a senhora ficou preocupada com as palavras? A senhora não ficou assim, nossa, um anjo apareceu, me teve aquela inquietação que um anjo apareceu, né? Aí ela disse, não, porque Gabriel já era amigo meu desde criança. Desde os 4 anos ele conversava comigo, eu já conhecia ele. E aí foi que eu fiquei mais encabulado ainda, porque eu já conhecia ele como amigo, e de repente ele chegava com toda aquela solidariedade, né? Ó, plena de graça, né? O que quer dizer com isso, né? Porque, ó, imagina que eu já sou conhecido há um tempão, né? Valério? Não, Claudete. Claudete aqui, Claudete lá. Um dia eu chego assim, ó, Claudete, né? O que está querendo dizer com isso? Né? E nós só ficou um pouco assombrados, entre aspas, né? Um pouco preocupado com as palavras, porque ela também não sabia conhecer, porque ela não conhecia onde que ela estava, era casta, né? E aí ela queria saber, olha, mas eu vou romper uma volta de castidade. Aí o arcanjo falou, não, que isso ia continuar, se continuar vídeo, porque ela
o Altíssimo, Deus, o Espírito Santo, que ia fazer sua obra, não ia ter parte do homem. Né? Aí ela ficou mais tranquila. Mas você vê que ela fica tranquila com a resposta do anjo, com a parte da castidade, não é com a parte do anjo. Né? Então, portanto, ela já tinha uma comunicação com os anjos. Interessante, né? Então, você vai fazer a meditação, você vai chegando em várias assim, conclusões. Aí o Natal é mais fácil, porque tem a gruta, você imagina os pastores, né? Os pastores, por exemplo, um detalhe também que poucas pessoas percebem. Você já viu o presépio, né? Aqui chama de lapinha, né? A lapinha, né? Tem ali, então a gente fala dos pastores. Bom, os pastores foram os primeiros a ser avisados que Jesus nasceu, certo? E aí eles descem e vão adorar Jesus. Tá ótimo. Mas ali tem um papel que Deus queria mostrar para nós, como a divina providência age. Ele, como Deus, ele podia transformar pedra em pão. Mas ele chama os pastores por quê? Porque ele ia ficar naquela região por volta de mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos. Ora, São José chegou, e o que os parentes deles fizeram? Bateram a porta na cara. E ninguém quis dar hospedagem para eles em Belém, né? Só que não eram estranhos que estavam batendo a porta na cara dele, eram os parentes dele, ele era de lá, ele foi criado lá. Mas a gente chega na sua cidade interior, tem lá os tios, tem os primos, estou tranquilo, vai ser fácil conseguir hospedagem. Bate lá, ó, não dá não, para você não dá não. Bate na outra, no tio, num primo, ninguém. Não é mais doído você receber o nome de um parente do que um desconhecido, né? Bom, aí ele se lembra da gruta, que era uma gruta comunitária que, quando tinha tempestade, uma coisa, colocar os animais lá dentro. Aí ele vai lá, Nossa Senhora tem um Jesus lá e Deus faz o quê? Manda os pastores. Né? Os anjos vão lá, avisam os pastores, eles descem e vão adorar Jesus. Só que daí, adorou Jesus, ninguém vai ficar 24 horas ali ajoelhado, né? Conversou com São José, com Nossa Senhora, o que os homens fazem? Voltam para casa. Os pastores eram homens. Voltando para casa, o que eles iam fazer? Hã? Não, mas eles iam fazer, chegando em casa, quem é que está em casa, dentro de casa? As esposas, né? Eles iam falar, ó, os anjos apareceram lá comigo, fulano e Beltrano, e ele foi lá na gruta. Aí a mulher tem mais senso, né? Primeira coisa que a mulher falou assim, peraí, vocês estão me dizendo que o Salvador nasceu naquela gruta? É. Naquela gruta? É. E eles vão comer o quê? A mulher já ia começar a pensar, né? E aí o resultado da história. Deus mandou os anjos lá, porque eles foram que nutriram a Sagrada Família no tempo que ela esteve lá, né? Passaram um tempinho, arranjaram uma casa para eles, que se vocês lerem a Bíblia, quando chegou os Reis Magos, eles já estavam numa casa, né? E os Reis Magos encontraram Maria e seu filho, né, na casa sentados. E agora é interessante o detalhe, porque quando os reis entram na casa, Nossa Senhora está sentada, com o menino no colo, né? Nós aqui, deixa você ver, de modo geral, né? Ó, bate na porta, tem 3 reis aí, né? Eu não sei se, vamos dizer que tem uma família importante aqui de Sobral, ou alguém chega, ó, chegou aqui a falar com o senhor aí, tá aí o fulano, que é o prefeito, ou é o presidente, ou é o governador, ele está tão queimado esse povo, mas vamos dizer que seja uma pessoa importante, que você vai esperar ele entrar aí sentado, ou você vai se levantar para cumprimentá-los? Entendeu ou não? Quem fica sentado geralmente é mais importante do que quem fica em pé, de modo geral, ainda mais naquela época. Olha, entrou 3 reis, era para Nossa Senhora ter se levantado, não é verdade? Por que ela não se levantou e acolheu os 3 reis sentados? Como diz na Bíblia, Nossa Senhora acolheu os reis sentada com o menino no colo. Porque ela sabia o grau dela e do Jesus. Olha, eu estou com Deus comigo, e ela, como ela é mãe de Deus, mãe de rei, ela era o quê? Rainha. Então ela já sabia que ela era superior àqueles reis que estavam entrando. E os reis entraram e se ajoelharam, né? Se ajoelharam, beijaram o presidente de Jesus e tudo, né? Isso aqui a gente está imaginando já, eles sabiam o detalhe desse ponto, né? E deram os presentes para o Jesus. Mas para vocês verem, se você fizer uma meditação, esses detalhes que às vezes você ouve o padre falar na missa, passa batido, numa meditação você começa a entender. E o Espírito Santo vai lhe guiando também. Então nós vamos pedir o quê? 15 minutos de meditação, né? Bom, isso vai ficar a cargo de vocês, né? Aqueles que puderem, ao menos uma vez na vida, durante 5 meses seguidos, fazer essa devoção. Confissão, comunhão, rezar um texto,
E para 15 minutos para entrar no mistério do Rosário, com uma única intenção. Qual a intenção mesmo? Reparação. Reparar os pecados cometidos ao Imaculado Coração de Maria. Né? E o que nós vamos realizar hoje, então? Isso aí vai ficar a cargo de vocês. Aqui hoje é o quê? Os 2 primeiros segundos. E esse aqui nós só não falou. Aqueles que puderem. Não. Nós só falou o quê? Deus quer essa devoção para todos. Entendeu a diferença? No primeiro sábado, aqueles que puderem. A consagração, todos, né? Os dedos mais pequenininhos aí, né? O bebezinho, todos puderam. Vontade aí. Né?